tarde, pessoal. Pastor Gleidson Dias. Estamos aqui no nosso terceiro episódio, gravando com o pastor Alan Mendes, e vamos falar sobre um tema muito importante dessa vez. Nós vamos falar como pregar o evangelho genuíno, como discernir o evangelho genuíno do evangelho que está sendo pregado, o evangelho coaching, evangelho, como dizem por aí, o evangelho Nutella. Pastor, por favor, se apresente, qual a igreja que o senhor congrega, o que o senhor faz, conta um pouquinho pra gente. Eu sou o pastor Alan Mendes, sou vice-presidente da Comunidade Cristã Ministério Cristo Reina. Fica em Guarulhos, ali na Avenida Emílio Ribas. Eu vou falhar no número agora porque a gente mudou para lá faz pouco tempo. Mas tem um ponto de referência, pastor? Tem ali tem um Banco Itaú, Emílio Ribas. Conheço. Desceu o Banco Itaú, tem uma padaria tradicional ali, padaria simples. De esquina, conheço também. Do lado da padaria, em cima do restaurante. Legal. Pronto, bacana. Depois eu vou lembrar o número aí. E a gente vai colocar aqui nos comentários. Fechou. Eu sou vice-presidente lá. Atualmente faz 1 ano e meio que eu estou na itinerância, né? Então tenho corrido aí onde Deus tem mandado. Não tenho estado muito lá, mas meu pastor-presidente está lá, saiu debaixo da bênção dele. Legal. E um privilégio estar aqui, uma bênção estar aqui, que Deus abençoe. Espero que a gente possa contribuir com o reino de uma maneira bem agradável. Que bom, pastor. Pastor, eu queria que o senhor contasse para a gente como foi o seu chamado pastoral. Como que o senhor se converteu? Legal. Como as coisas aconteceram? Como Jesus tirou o senhor? Como foi? Conta pra gente. Vou tentar resumir, porque todo testemunho é muito longo, né? Sim. Tem muita história. Eu nasci no berço evangélico, né? A mamãe aceitou Jesus quando eu tinha 1 ano de idade. Que bênção. E aí nos criou na igreja. Aí meu pai faleceu, eu tinha 8 anos. Então a mamãe muito guerreira, criou 3 filhos sozinha e sempre nos dando a melhor direção, né? Naquela fase mais difícil de 15 para 16, eu acabei me desviando, samba, pagode, gandaia, né? Sim. E aí eu fui militar durante 12 anos. Entrei na PM com 19 anos. Legal. E quando eu entrei na PM, me deu aquele estralo de assim, minha vida está mudando, isso aqui é muito sério, é o sonho da minha vida, então eu preciso retomar o meu caminho, né? E aí fui devagarzinho voltando para a igreja. Então, com uns 19 para 20 anos, assim, eu fui tomando essa decisão. Legal. Só que a PM, ela te consome muito. Então, eu era da Força Tática ainda, que é um policiamento específico, que te toma muito tempo. Então, eu queria voltar para Deus, mas a PM me consumia demais. E aí, Deus foi criando algumas situações, aos poucos eu fui conseguindo voltar. E aí, no dia 7 de janeiro de 2010, eu rompi um ligamento numa ocorrência, luta corporal, com meliante, rompi o ligamento, fiquei 2 anos baixado, parado em casa, gesso, cirurgia, pino, parafuso. E aí de 2010 até 2012 foi que eu fui tendo aquele reencontro com Deus. Legal. E Deus começou a falar comigo que tinha um plano muito maior do que o meu sonho. A PM era o meu sonho, mas Deus tinha um sonho muito maior. Legal. E aí nesse período eu fui amadurecendo e começando a entender que o que Deus tinha para mim era o reino. Era o chamado. O propósito era a obra. Eu já ouvia desde cedo, né? Aliás, a mamãe conta que muito cedo vai ser um profeta, vai ser um ministro, essa chamada que vem do ventre mesmo. Sim. E aí eu fui voltando para a igreja, me firmando mais, aí fiz a teologia na época, não que seja mega fundamental para alguém ser servir a Deus, mas eu fiz o bacharel, né, em teologia na época. E aí nessa época eu era da Assembleia de Deus no Madureira. E aí lá fui líder de jovens, de adolescentes, mesa de som, auxiliar, diácono, todo esse percurso, né? Como toda igreja, como toda pastor? igreja. Fui passando por esse caminho, por essa escola, muito culto de doutrina, escola dominical, culto nos lares. Então, essa escola fez muita diferença para mim e comecei a pregar. Comecei tarde, se for observar, né? Tá com quantos anos hoje, pastor? Estou com 37. 37. Então eu comecei ali, quer ver? 2013 para 2014, começando a ter as primeiras oportunidades e tudo mais. E aí o chamado foi aflorando, até que em 2018 eu pedi baixa na polícia para ser pastor em tempo integral. Foi promovido, fui né? promovido. Para o reino. Então, Deus foi falando comigo ao longo de muito tempo, eu fui orando com a minha esposa, conversava muito com pessoas próximas, até que chegou num ponto em que eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Sou muito grato à PM, coisas que eu vivi lá, fiz alguns amigos, guardei boas histórias, mas eu entendi que realmente o que Deus tinha para mim era dedicação total ao reino. E aí, se jogar o propósito. Se jogar completamente. Aí em 2018 eu pedi baixa da PM para ser pastor em tempo integral, mas eu acredito que essa ignição de me trazer de volta foi justamente em 2010, nesse acidente, né? Eu costumo dizer que Deus me parou um pouco.
talvez por minha própria vontade, eu ainda ficaria naquele oscilando, aquele em crente cima meio, do muro, meio né? domingueiro. Sim, E aí quando teve o acidente, eu não digo que não prego um Deus tirano, que fez com que eu sofresse o acidente para que eu servisse a ele, mas uma consequência, né, do que aconteceu. Sim. E aí deu esse start de falar, peraí, tem algo maior do que essa profissão, que é incrível, eu respeito todos os militares, mas aí foi essa virada, né? A multiforme graça do Senhor. Ele multiforme tem suas graça. formas de trabalhar, Verdade. né, pastor? Como ele colocou Jonas no ventre da baleia para ele cumprir o chamado, ele tem suas formas. Pastor, uma coisa que me chamou muita atenção na bio do seu Instagram é que o senhor se define como pregador do evangelho genuíno. Foi. Eu achei, assim, maravilhoso a forma como o senhor se descreveu. O senhor consegue definir para a gente o que é o evangelho genuíno, em poucas palavras? Pastor Gleidson, o evangelho genuíno, ele é aquele que não adultera o conteúdo. Um tempo atrás, eu ouvi isso de alguém, não me lembro onde foi, que falou assim, todas as formas de evangelismo são válidas, desde que não adultere o conteúdo, que é a cruz. Sim. Então, o evangelho genuíno é aquele que vai te direcionar para a cruz, aquele que vai te aprontar para a cruz. E a cruz é aquela que vai te confrontar sempre. Então, o evangelho genuíno é aquele que te aponta para a cruz e é aquela cruz que vai te confrontar. Que não te dá conforto. Que não te dá conforto. Mas te confronta. Te confronta. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, dizendo, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Então, enquanto Jesus não voltar, nós teremos que ser aperfeiçoados todos os dias. Há um pregador do século XVIII, Dwight Lyman Moody. Moody tem frases belíssimas, e uma das frases que eu amo de Moody é quando ele diz assim, encontrei muitos erros lendo a Bíblia, todos eles sobre mim. Então o evangelho genuíno é isso, é quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a cruz, entendo quem eu sou nesse propósito tão gigantesco, né? Somos importantes, a igreja é fundamental, o apóstolo Paulo diz que a igreja foi fundamentada muito antes de todas as coisas, que era um mistério oculto em Deus. Então nós somos os anunciadores dessas boas novas. O evangelho é boas novas. Só que eu preciso ter a plena convicção de que essas boas novas têm uma centralidade, que é a cruz. Então o evangelho genuíno é aquele que vai apontar para a cruz, não vai adulterar esse propósito, vai nos confrontar e nos fazer entender quem nós somos nesse projeto. Nós não somos definitivamente maiores que nada nesse projeto. A cruz é maior que tudo. Deus só tem um tema. O tema de Deus é a cruz. A Bíblia só tem um tema. O tema da Bíblia é a cruz. Então, eu enxergo até... A gente acabou complicando muito isso. Mas para mim é simples. Se o Evangelho está apontando para Cristo, está apontando para a cruz, está me fazendo entender quem eu sou nesse propósito, que Ele morreu por mim, que Ele pagou o meu preço, eu passo a compreender isso. Qualquer coisa que fuja disso está adulterando. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gauleses, lá no comecinho da carta aos Gálatas, ele diz assim, eu estou maravilhado, como tão depressa vocês passaram do evangelho que eu apresentei para esse. E ele segue dizendo, ainda que desça um anjo com uma nova revelação, é maldição, é anátema. É anátema. E o contexto ali era que os gauleses, em pouquíssimo tempo, em menos de 2 anos, tinha gente começando a conseguir corromper eles. Dizendo, mas você já foi circuncidado, mas você está seguindo a lei, mas será que isso é válido? E a contrapartida lá aos Filipenses, Paulo escreve a carta, passa-se 11 anos e Paulo não tem nenhum tipo de informação de dor de cabeça. Então, na Galácia, nas igrejas da Galácia, Listra, Derbe, enfim, em menos de 2 anos, Paulo está tendo um problema. E ele fala assim, eu estou maravilhado. É a única carta de Paulo que tem um tom de repreensão. Paulo repreende. Tanto que no finalzinho ele diz assim, daqui em diante ninguém me inquiete. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ele diz assim, eu sei do que eu estou falando. E Paulo está dizendo assim, o evangelho é um só. É um só, exatamente. Pastor, o senhor me trazendo essa sua reflexão, me chama a atenção hoje um movimento evangélico que está indo para a informação para uma teologia da hipergraça. Que é o amor substitui tudo, o amor de Cristo, o amor, a graça, a graça, a graça. Qual a sua opinião sobre esse evangelho da hipergraça? Pastor Gleidson, o pastor Silas Malafaia, eu li um livro dele que ele dizia assim que tinha uma diferença, existe uma diferença entre recorrer à graça e abusar da graça. Então, isso é maravilhoso. Recorrer à graça é uma coisa. O apóstolo Paulo fala, o bem que eu preciso fazer eu não consigo. Sim. O mal que eu abomino, esse eu acabo fazendo, miserável homem que sou.
Paulo está dizendo que mesmo ele, em outro texto que me foge com exatidão, ele diz assim, que ele não se vangloriava em nada, a não ser na cruz de Cristo. Sim. Então, quando eu entendo o nível que eu me encontro, quão falho eu sou, e recorro a essa graça, Deus, eu não queria, me perdoa, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Recorrer à graça é uma coisa. E aí, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, capítulo 3, verso 16, se eu não me engano, ele diz assim, corramos depressa, nos acheguemos depressa ao trono da graça. Sim. Quando eu corro para esse trono, quando eu me achego a esse trono, João, no Apocalipse capítulo 4, ele tem a visão do trono. Ele diz assim, em volta do trono tem um arco. É o arco da aliança, é o arco da graça. Então hoje esse trono é de graça. Hoje, se você se arrepender genuinamente, confessar, abandonar, essa graça vai te alcançar. Quando eu recorro a ela, é diferente quando eu abuso dessa graça. Exatamente. Isso não tem nada a ver. Deus é amor. Deus perdoa. Deus é pai. Deus é bom. Não, depois dá tempo. Para mim, a diferença maior é essa. É eu entender quando eu preciso recorrer e as pessoas que estão abusando. É por isso que hoje, de uma maneira muito natural, é muito simples. Você que está me ouvindo aí, você vai entrar em qualquer Instagram de pessoa cristã, não estou julgando ninguém. Mas você vai entrar no Instagram de uma pessoa cristã, de um jovem hoje, e é muito natural que em um story, ele, por exemplo, vai pegar um corte desse que nós estamos aqui falando. Aí um story ele vai pegar, poxa, que interessante, pastor, falando sobre a graça. Sabe? O próximo story desse jovem é uma música mundana. É uma música secular natural. Sim. E não é uma coisa que traz um peso. Não, é natural. Sabe? Virou normal. Virou normal. Virou normal. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus perdoa. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Se eu puder aconselhar quem está ouvindo de uma maneira muito simples, recorrer à graça é uma coisa. Abusar da graça. Bourdieu fala uma frase que é muito interessante, que ele diz assim, o que uma geração tolera, a outra abraça. Uau. E aí, o que ele quer dizer com isso? O que acaba ficando normal para essa geração, para a próxima geração vira uma doutrina. E aí a gente acaba perdendo o genuíno evangelho que o senhor comentou aqui. E as pessoas acham, é óbvio, Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Fato. E a gente não pode esquecer disso, né, pastor? A gente não pode esquecer que Deus também, ele perdoa, mas ele não te livra das consequências do teu pecado, né, pastor? O apóstolo Paulo ele escreve dizendo que naquele grande dia serão revelados os desígnios do coração. 2 Coríntios 5:10, se não me engano. Ele diz assim, serão revelados os desígnios do coração. Então tem muita gente que diz assim, mas como eu sei se a pessoa se arrependeu mesmo? Cara, isso é com Deus. É com Deus. E a contabilidade do céu não falha. Lá são anotados em livros, né? Aqui pode cair daqui a pouco a energia aqui, a gente tem que fazer novamente. Sim. No céu não tem isso. O céu é impecável. Então Deus, ele nos conhece, é clichê, mas muito melhor do que nós. Poxa, que bom, pastor. E pastor, o senhor é pastor o senhor é pregador itinerante, sim. Então o senhor já foi, visitou, já pregou Brasil, já foi para fora, pastor? Ainda não. Ainda não. Deus tem falado cada vez mais isso e nós cremos, né? Ai de mim me comparar com Abraão, mas tudo que eu tenho é uma promessa. Então nós estamos agarrados nessa promessa e essa semana, inclusive, eu estive num lugar e alguém falou assim, e aí, já tirou o passaporte porque Deus vai mandar. E eu estou precisando criar essa vergonha. A gente vive de promessa, né? De promessa. Amém. Mas estamos nessa caminhada. Nessa caminhada que o senhor tem itinerante, pastor, o senhor já se deparou com uma pregação que parecia evangelho, mas não era evangelho? Já. Como que a gente... Eu acho que é interessante até para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, conseguir identificar o que é uma pregação cristocêntrica de uma pregação antropocêntrica. Fato. Eu até brinquei com o Moisés, que eu trouxe uma Bíblia minha que estava no carro, muito antiga, e eu falei, coloca uma Bíblia mais bonita aqui, para ficar mais visível, né? Boa. E aí, eu tenho uma Bíblia em casa do Jim Swagger, que é a Bíblia do Expositor. Onde você abre na Bíblia, nas notas de rodapé, em qualquer livro que você abra, ele te aponta para a cruz. É incrível, eu amo essa Bíblia porque você pode abrir em Crônicas, na nota de rodapé, a explicação do Jim Swagger vai te levar para Cristo. Se não me engano foi Agostinho, ou era Savonarola, que quando ministrava o final da mensagem, sempre apontava para a cruz. Sempre apontava para Cristo. Então, assim, o arrependimento. Uma vez eu fui numa vigília, uma mini vigília, muito tempo atrás. E o pregador muito eloquente, com uma base muito boa, pregava sobre a cruz, né? E ele conseguiu esconder Cristo. E eu ficava assim todo o tempo,
Daqui a Cadê? pouco ele vai entrar na parte em que Cristo morreu no meu lugar. Uhum. Pastor Gleidson e amigos que estão ouvindo, ele falou sobre o tamanho da cruz, o tipo da cruz, o peso da cruz, o tipo do solo, como estava o tempo, quem era o pai do Simão Sirineu, a avó, a mãe, o nome exato do imperador da época. E eu ficava pensando assim, daqui a pouco ele vai me... E falou em hebraico, em grego, em aramaico. E eu falei assim... E a mensagem? E a mensagem? Faltou. E o evangelho? E o evangelho? E o evangelho? Então, é possível sim que alguém seja muito eloquente, munido até de um bom conhecimento, mas que não faça uma aplicação definida. A Bíblia, teologicamente, ela é interpretação... Muito obrigado, meu bem. Ela é interpretação e aplicação. Sim. Então, assim, eu interpreto que realmente ela é o que ela estava dizendo para aquele tempo, para aquela época, faço as perguntas que a exegese me faz fazer, quem, quando, como, por quê. Mas ela tem aplicação. Aquilo precisa... Obrigado, pastor. Aquilo precisa... Vamos trocar aqui. Pronto. Boa. Aquilo precisa ser aplicado para mim. Então, não importa quanto tempo tem a mensagem, o que é que se traga de conhecimento ou de contexto nessa mensagem, se ela não tiver uma aplicação final... Uma salvífica. Isso me conduz para Cristo. Por quanto eu preciso dele, por quanto eu dependo dele, por quanto eu preciso mudar, independente em qual parte da Bíblia esteja, futuro, presente, passado, o que está acontecendo, o que já aconteceu. A Bíblia aponta para Cristo, Ela né? aponta Desde Gênesis até Apocalipse é Cristo. Conta-se que Spurgeon, me foge o século com exatidão, entrou em uma igreja pela manhã e quando ele saiu... alguém entrou numa igreja pela manhã e quando saiu da igreja disse: que grande pregador eu ouvi nessa manhã. E aí à noite foi numa igreja que Spurgeon estava pregando, Charles Spurgeon, um pregador antigo, famoso. Príncipe dos pregadores. E aí quando saiu do culto à noite, disse: que grande Deus esse pregador me apresentou. Então é diferente. De manhã ele disse: que grande pregador. E à noite disse: que grande Deus ele me apresentou. Toda a glória para Deus. Toda a glória para Deus. Se você prega pensando na glória para você, pensando em aplauso para você, esquece. não está sendo pregado o evangelho, né, pastor? Eu acho que tenho certeza que isso é o principal. Se a mensagem não tem uma aplicação final, não te aponta para Cristo, por o que Ele fez por nós, que me faça voltar para casa pensando, puxa vida, o que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? O que eu consigo aplicar da pregação? O quanto eu preciso aplicar sobre isso. Eu tenho uma preocupação muito grande, às vezes, com... Eu não estou criticando o ministério de ninguém, mas eu entre alguns Instagrams de amigos, de conhecidos, e tem gente que eu vejo assim, que todo final de culto é um monte de gente na ponta do altar, sabe? É todo mundo se abraçando. E eu falo assim, poxa, será que não tem um dia que esse camarada prega, que a pessoa fica no seu próprio banco, dizendo assim, rapaz, preciso mudar, sabe? Confrontado. Foi confrontado. E às vezes isso é o quê? Isso acaba sendo muito fácil, porque aí você vai ter, de repente, um músico bom, um tecladista bom, você baixa a luz, faz um fundo, vem pra frente, abraça, cria uma atmosfera de sentimento, e aquela pessoa, de repente, vai para casa num êxtase, sem mudança. É difícil. Exatamente isso. Um dos nossos primeiros episódios foi com a pastora Lúcia Campos, e a gente falou sobre avivamento. E as pessoas confundem muito avivamento com sentimentalismo. Fato. Avivamento gera mudança, né, pastor? E sentimentalismo, ele gera, a pessoa chora, a pessoa se comove, naquele momento tem aquele momento de comoção, sabe que está errado, mas sai dali e a vida continua do mesmo jeito, não é transformada, né, pastor? É difícil. E a gente tem visto cada vez mais isso, né, pastor? Pastor, hoje, o que o senhor acha que compromete mais uma pregação? A pregação genuína do Evangelho. O senhor acha que é a falta de conhecimento bíblico? O senhor acha que é o medo de confrontar as pessoas que estão sentadas no banco, perder pessoas de dentro da igreja? Ou é o desejo de agradar e ter a igreja cada vez mais cheia? O que o senhor acha que falta? O que mais compromete hoje a pregação do verdadeiro Evangelho? Pastor, eu acho que o senhor trouxe um combo aí, né? Vamos trocando uma ideia. Eu acho que essas três ideias que o senhor trouxe, elas se complementam. Sim. Só que é possível que alguém tenha um bom conhecimento e ainda assim não pregue o evangelho genuíno, né? Então eu acredito que a pessoa consegue às vezes se sabotar.
Mas por que ele se sabota, pastor, na sua opinião? Aí eu enxergo um pouco as duas. As outras as duas, outras os duas. outros dois motivos. Ou o medo de confrontar alguém, Ou medo de perder. ou o medo de perder, sabe? Ou para querer demonstrar alguma coisa que... tem muito pregador que ele vai sendo direcionado pela localidade, pela quantidade de pessoas, pelo tipo de evento. E aí, de repente, aqui tem pessoas que se eu falar tal coisa, eu acho que eu vou acabar confrontando. Aqui... É doloroso dizer isso, ainda mais para mim. Isso é parte da minha classe. Mas tem pregadores que eles visam a questão da oferta. Se eu falar tal coisa aqui, a igreja não vai me ofertar. Se eu falar tal coisa, não vão me chamar de novo. Se eu pregar em... Eu vivi algo muito interessante. Legal. Um conhecido, eu celebrei o casamento dele, quando ele morava em Guarulhos e tudo mais. Tínhamos uma boa amizade. E ele foi congregar em Campinas. E aí ele me chamou um dia e falou, pastor, eu quero que o senhor venha aqui para Campinas pregar na nossa festividade dos jovens, vai ser um dia que vai ter todas as congregações aqui e tal. Aí eu olhei a gente e disse, não, tá bom, eu vou. E ele ficou muito preocupado, o Ministério Grande, óbvio que eu não vou falar por ética, o Ministério Grande, ele falou assim, só que aqui, tá o pastor fulano de tal, ele é o braço direito do deputado federal, e ele, aqui vai estar todas as 16 congregações, aqui vai estar isso. E eu lembro que ele falou uma dezena de vezes, não esquece de falar o nome do fulano, não esquece de falar o nome do... porque se ele ver o senhor pregar e te agendar na sede, quando chegar na sede... E eu falei, não, mano, fique em paz, amém, tudo mais. Eu até entendi a preocupação dele. Sim. E como é um ministério de renome lá, ele falou, o senhor conhece alguém desse ministério em Guarulhos que possa te indicar, que possa atestar a veracidade do seu ministério? O senhor tem algum vídeo para mandar para mim? E eu sou muito matuto para essas coisas de internet. Rapaz, não tenho vídeo, eu tenho Deus ao meu favor. Ele me apresenta, né? Ele me apresenta. E quando eu estava orando na semana para ir para essa viagem à cidade de Campinas, Deus trouxe uma mensagem muito forte ao meu coração, que seria confrontativa, E eu fui num culto num lar, e aí Deus usou lá uma missionária e falou assim, o senhor tem uma viagem para fazer, e Deus só manda o senhor falar o que ele manda. Meu Deus. E eu falei para minha esposa no carro, eu falei assim, se eu falar o que Deus está mandando, eu sei que talvez não agrade tanto. Eu aprendi a tomar muito cuidado para não agredir ninguém, para não afrontar ninguém. A noiva não é minha. Então não é que eu levei uma mensagem de confrontar ninguém, agredir ninguém. Quem está me ouvindo que conhece meu ministério até sabe que eu sou muito lento pregando, que eu sou muito calmo, eu não tenho essa questão do... E aí eu fui e levei a mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Sim. Muito séria, Deus honrou, tiveram acho que 9 almas, os jovens vieram, foi uma bênção, mas isso faz uns 3 anos e nunca mais eu voltei a Campinas, aquele ministério. Sabe? Porque a minha preocupação não foi... Tive respeito ao pastor que estava lá, ao ministério, que é o ministério centenário, mas eu disse assim... Se eu ficar preocupado em não falar o que Deus me determinou a falar, porque o braço direito do deputado... Eu falei, não tem como. Sim. Então eu trouxe a mensagem cristã que Deus me deu, da forma como Deus... O centro é Cristo. E pronto. Então, eu acredito que essas duas questões acabam prejudicando mais. A pessoa, ele tem uma boa mensagem, ele tem um bom conteúdo, ele é um homem de oração, mulher de oração, de palavra, mas de repente chega num ambiente, o pastor fulano está aqui, ou está sendo gravado, vai transmitir para não sei quem. Ou essa galera aqui é uma igreja que é um pouco... Se eu falar tal coisa, eu vou ferir um pouco essa igreja. Imagina se Natan se furta... Já pensou? Em trazer a correção para Davi. O que teria sido de Davi e do reinado de Davi se Natan não tivesse... Como não seria? Exortado ele. E todos os profetas foram assim. Sim. Elias, Eliseu, enfim... O próprio Jeremias, que ele prega ali 5 décadas tentando alertar o povo. Olha, vai ter a necessidade de um cativeiro. O povo não dá ouvidos. Sim. Né? No Novo Testamento também, o próprio apóstolo Paulo, Cristo, quando Herodes está perseguindo, ele disse, diga aquela raposa. Eu faço milagres hoje, amanhã. Então, isso é muito delicado. Eu passo com a minha esposa, às vezes, pelos lugares, e às vezes a gente passa em igrejas que a gente foi tipo uma vez só. E ela fala assim, poxa, amor, nunca mais voltamos lá. E eu falo assim, amor... Primeiro, a nossa agenda era regida por Deus. Sim. Ela é guiada por Ele. Eu não sou aquele cara que vou ligar para alguém ou me leva aí na sua igreja, ou vou em tal vigília para alguém me ver. Não, eu aprendi que se for o tempo de Deus, Ele vai levar, a porta que Ele vai abrir, Ele vai abrir e tá tudo certo. Mas eu digo para ela assim, é que o nosso estilo de mensagem não agrada aquele lugar. Sim. A forma como nós enxergamos não agrada aquele lugar. Então a gente foi uma vez, amém, mas a gente não volta mais, porque... Talvez essa coisa um pouco mais midiática e de repente inflar egos.
Então, São mensagens para massagear egos. para massagear. E E isso prejudica, desculpa, isso prejudica, porque o genuíno evangelho acaba ficando em descrédito. Aí você vai ter alguém, por exemplo, eu me lembro de ter ido numa vigília uma vez, e aí foi muito engraçado isso, porque o pregador, tinha muita gente, uma vigília grande, e o pregador ele começou a agradecer um, agradecer outro, e o outro. E assim, você agradecer quem está te trazendo e tudo mais, é uma coisa. Aí começou a contar uma história muito pessoal, e uma coisa assim. E aí tinha um pessoal assim um pouco mais atrevido, que começou a gritar de baixo, e a palavra? Eita. E aí, vai pregar que hora? E eu achei aquilo muito curioso, porque eu falei assim, cara, se o cara tivesse chegado, E pregado muito a obrigado palavra. quem me trouxe, Deus abençoe, minha família está comigo, obrigado pastor, e pregado a palavra. Uma vez eu tive uma experiência, hoje eu não dirijo mais a igreja, mas quando eu dirigi a igreja, e um dos obreiros falou, pastor, tem um missionário aqui da Bahia, está aqui em São Paulo, posso trazer? Eu falei, não, pode trazer, é uma pessoa de Deus, uma pessoa de Deus e tudo mais. A igreja estava até razoavelmente cheia, uma quinta-feira, tinha umas 40, 50 pessoas, e ele viu de outro estado, para São Paulo e tudo mais. Só que a nossa igreja é uma igreja muito bíblica, a gente sabe. Palavra. E ele começou a tentar ali criar um movimento, e mesmo sendo pastor vice-presidente, eu estava ali na mesinha de som, né, ajudando ali, auxiliando. Nós somos servos. Somos servos. E eu tô aqui na mesa de som aqui e tudo mais, e ele tentando criar uma atmosfera, e era engraçado porque as pessoas olhavam para mim assim, tipo assim, você que trouxe esse cara? Tipo assim, você conhece esse cara? E eu querendo me abaixar aqui na mesa de som. Por misericórdia e graça, o Espírito Santo iluminou ele, que depois de uns 20 minutos tentando criar algo, ele falou, cara... Aí ele entrou no texto, simples. E aí foi uma benção. Então, nesses 3 pontos até que o senhor citou, eu acredito que, sabe, esse medo de confrontar as pessoas, ou essa questão de querer impressionar dependendo do ambiente que você está. Para mim é um prazer estar aqui, um privilégio, um projeto grande, um projeto abençoador, mas eu não posso chegar aqui e tentar impressionar o senhor. Mudar o seu Mudar. Que eu entrei lá, vi a página, falei, poxa, que legal, um trabalho bacana, uma coisa para abençoar a cidade de Guarulhos, sabe? Aí, de repente, se a minha mentalidade for, eu vou lá, vou impostar a voz, vou fazer de um jeito para me abrir portas. Pode ser que tenha alguém que em outro país me veja nesse podcast. Não, eu vou ser eu, nós vamos falar de Cristo e o que tiver que acontecer é a consequência. É ele, né? É ele. A gente está plantando, um planta, outro rega, e quem dá o crescimento é o Senhor. Ele. Não tem... O senhor trouxe um ponto que, inclusive, foi motivo do nosso segundo podcast, que foi com os nossos amigos Pastor Bruno e Pastor Orlando. Um abraço. Política. Política e religião se misturam, pastor? Eu sou muito leigo para a política, né? Até essa época de eleição, por conta de já estar na caminhada, a gente acaba sendo um pouco conhecido e muita gente já vem me procurar. Estou para levar tudo mais. Eu entendo assim, legislar em causa própria é muito delicado. Sim. Então, por exemplo, pastor, esse candidato ele é pastor e ele vai conseguir ônibus quando a sua igreja tiver que... Eu estou legislando em causa própria. Então, vou só votar no cara, ou apresentar o cara para... Porque eu vou ter um benefício. Porque eu vou ter um benefício. Então, eu entendo que, em primeira instância, eu preciso ter a mentalidade de quem... É uma profissão. De quem entende. Da pessoa que entende de gestão pública. Da pessoa que entende do que está fazendo. O que é ser um político que fez o que seja necessário, o curso, a faculdade, o que quer que seja, ou alguém mesmo que não tenha feito uma faculdade, um curso, mas que tenha inclinação para a vida política, Sim. Que entenda o que está fazendo. Não, porque assim, hoje tem pregadores que arrebatam multidões e que depois a mentalidade de repente pode ser, eu vou conseguir angariar uma vantagem de outra forma. Então talvez esse é o maior problema. Legislar em causa própria, trazer alguém agora que quando você tem alguém que é cristão aliado a essa conduta política, é maravilhoso. Alguém que tem uma mentalidade bíblica, porque a Bíblia vai te conduzir para moralidade, para integridade, ética. Sabe? Para ética. Então, se eu tenho alguém... Sabedoria. Se eu tenho alguém que ele conhece a palavra, que ele serve a Deus, e ele vai estar... torna-se uma combinação agradável. Sim. Agora, votar em alguém ou apresentar alguém porque é obreiro, porque é pastor, se vangloriar disso, isso é delicado. A igreja viveu um momento de dura perseguição. Em 64, levantou-se Nero, e dos 14 bairros de Roma, Nero colocou fogo em 10,
tinha que culpar alguém, culpou a igreja. Nero começa uma caçada ensandecida. Ele ateia fogo nos cristãos para iluminar Roma à noite. E isso vai permeando, é um pior que o outro. Termina a dinastia dos Cláudios, começa dos Flávios, Diocleciano, Domiciano, enfim, isso vai. A igreja é duramente perseguida. 303, Constantino promulga o Edito de Milão, transformando o cristianismo na religião oficial de Roma. E a perseguição acaba. Dá-se início ao período imperial. Para mim, isso é pior. Porque no período imperial, quando Constantino promulga isso, o que vai acontecer? Não tem mais perseguição. Não tem mais perseguição. Então tem uma gama de pessoas que não faz a menor ideia de quem era Cristo, do que era o evangelho genuíno. E por comodidade... Por comodidade. Ah, quer dizer que agora o cristianismo é a religião de Roma? Oficial. Então eu vou ser cristão para ter um cargo em Roma. E nada diferente do que eles fizeram foi trazer os deuses pagãos para dentro e fazer uma salada. E que hoje... Isso aconteceu em 303. A igreja católica. Isso é tão parecido com hoje. Então, meu problema com a política é isso. Se alguém falar assim, não, traz esse pastor e o cara pensa, se eu estiver no Senado, no plenário ou na Câmara, eu vou conseguir... Não vai adiantar de nada. Então, a religião e a política é possível sim que elas andem juntas. Como é possível também que tenha um político de outra religião, o cara é de outra religião, que seja um cara correto. Que seja um cara direito, sim. Sabe? A gente precisa aprender, como eu disse, eu sou muito leigo nisso, mas a gente precisa aprender a olhar a política como uma profissão. É lógico, sim. Tem as suas nuances de desfavorecimentos que são absurdos, que aumenta-se o salário deles num nível e da população em outro, mas é legislar em causa própria, é o que o senhor falou. Dificuldade. Todo político e político, ou quem quer que seja, que legisla em causa própria, ele não está preocupado com a população, ele está preocupado com si mesmo. E não precisa nem ser político. A gente sabe que no nosso meio evangélico tem muitos líderes também que legislam em causa própria, né? Que trazem eleições e, sei lá, uma série de outras situações e que ele busca o seu próprio benefício, né? Então isso... Então, para encerrar esse pensamento, eu acho que é muito possível, sim. Desde que a pessoa seja um político. Não porque é um pastor, um missionário, uma missionária, alguém reconhecido que tem tantos seguidores. É possível. Ele é político? E é cristão. Que bom. Então vai favorecer muito mais. Agora, trazer, ou eleger, ou apresentar, ou votar só por ser cristão, vai ser muito, muito difícil que isso dê certo. Nós temos um exemplo do pastor Marco Feliciano, que é conhecido mundialmente, que a gente percebe que ele foi talvez a maior referência de pregadores que nós tivemos. Da nossa época, da nossa geração. Foi a referência. E hoje você percebe que ele é um bom político, aprendeu a ser político. Sim. Sabe? Então é diferente. Não é alguém que o reino colocou lá por uma questão. Não. É um político, aprendeu a política. E se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas eu nunca vi ele angariar votos no púlpito. Não, também não. Então, assim, nunca soube disso também. Eu acho que isso é um ponto positivo. É um ponto principal, verdade. Eu acho que é importante. Muito legal. E, pastor, o senhor já tem uma caminhada no Evangelho, já tem pregado em várias igrejas, e tem um pessoal novo vindo aí que também está querendo conhecer, está com sede da palavra, e tem um pessoal que está tendo um pouco mais de recursos do que nós tivemos na nossa época, quando nós começamos, né, pastor? E o senhor já cometeu alguns erros na hora de pregar, no início, agora, alguma coisa assim, alguma história que o senhor lembre que... Muitos. E eu acho que assim, a pessoa que ela não admite isso, já está falido. Está falido, porque acha que sabe tudo, né, pastor? Porque tudo na vida é costume, prática. É prática. Então, por exemplo... Prática e disciplina. Na PM, tudo bem, eu fiz o curso de viatura, de dirigir a viatura e tudo mais, mas um amigo recentemente comigo falou, cara, poxa, você dirige tão bem. Eu falei, mas eu dirijo há 20 anos. É o costume, quanto mais você dirige, mais você vai melhorando, né? Meu sogro, ele não exerce a profissão de mecânica, mas ele é mecânico, entende muito. E eu lembro que uma vez o carro fazendo um barulho, eu falei para ele por telefone, eu falei, sogrão, assim o carro tá fazendo tal, assim. Ele falou, é tal coisa. Eu não vou conseguir mexer para você, mas deve em tal cara. E você fala assim, eu quero que troca tal coisa. Caramba. Eu falei, cara, não é possível. E eu levei no carro e era tal coisa, não lembro o que era. Exatamente. Bieleta de não sei o quê. Eu falei, ele falou, eu mexi em carro há 40 anos. Então, a prática, o costume de fazer, de
repetir, a repetição vai te levar a não a uma perfeição, mas uma forma menor incidência de menor incidência de erros, né? Tem uma frase até conhecidíssima que diz que tem gente que erra e nunca aprende, tem gente que aprende errando e tem gente que aprende com o erro dos outros. Então, isso é muito legal, você observar sem julgamento o que alguém fez e falar, puxa, isso aqui talvez não é legal. Essa forma de se posicionar, essa forma de falar. E depois aprender com seus próprios erros. Sim. A minha esposa, ela é o meu termômetro. Às vezes eu termino de pregar e a gente está voltando para casa e ela fala assim, ó, tal coisa que você falou não é legal. E eu tenho que ter a maturidade e falar, poxa, você tem razão. É verdade. É verdade. Esses dias, eu faço isso há 15 anos. É tudo que eu sei fazer, é só o que eu sei fazer. Aí esses dias, semana passada, a gente voltando para casa e o culto foi uma bênção e tudo mais. E ela pegou e eu achando, falei, uau, poxa, que bênção. Deus foi bom. E ela falou, só que você pediu para as pessoas ficarem de pé no final, só que você falou mais uns 8, 9 minutos depois. E as pessoas em pé. E as pessoas em pé. Ela falou, só peça para as pessoas ficarem em pé quando você for orar. Para encerrar e tudo mais. Então, isso foi um erro que eu cometi a semana passada. É lógico, quando você é mais jovem, você comete muito mais erros. E o tempo vai te amadurecendo. E uma coisa que é fundamental, o Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo. Sim. Eu me lembro que uma vez um pastor disse para mim, assim, alguns conselhos que eu nunca esqueci. Eu estava começando, ele falou assim, ó, leia a Bíblia, leia bons livros, seja humilde e nunca desobedeça o Espírito Santo. Essa cartilha, sabe? Talvez quem está começando hoje se perde um pouquinho de não entender coisas básicas. Uhum. O livro de Ezequiel, no seu capítulo 1, diz que Ezequiel foi levado ao cativeiro. Nabucodonosor, ele invade em 3 investidas. Na primeira, 586, se eu não me engano, ele leva Daniel e alguns judeus seletos. 597, ele invade e leva 10 mil judeus, dentre os quais está Ezequiel. E depois, 605, ele termina de arrebentar tudo e leva toda Jerusalém cativa. Ezequiel, quando vai para a Babilônia, ele tinha se preparado 30 anos para assumir o sacerdócio. Porque Ezequiel é filho de sacerdote, de linhagem sacerdotal, ele estuda muito tempo para assumir o sacerdócio. O texto começa dizendo assim, aos 30, no 30º ano do rei e tal. Quando ele iria assumir o sacerdócio, ele é levado para o cativeiro. Aí o texto começa dizendo que Ezequiel está lá em Tel Aviv, sabe, no rio Quebar, as harpas penduradas, lamentando. Deus fala assim, filho do homem, se põe de pé. Se põe de pé, falarei contigo. Esse é um povo de dura cerviz, de coração fechado. Pode ser que te ouçam, pode ser que não. Mas saberão que houve um profeta no meio deles. E aí ele deixa de ser sacerdote para ser profeta. É maravilhoso porque Deus não chega justificando nada para Ezequiel. Ô Ezequiel, eu sei que você estudou 30 anos. Eu sei que você se preparou muito, Ezequiel. Eu sei, filhinho. Talvez isso é a falha desse evangelho corrompido. Sim. Eu sei. Não, Deus fala assim, filho do homem, se põe de pé. Se põe de pé. Sabe? Ezequiel se preparou para ser sacerdote. Só que Deus precisava do profeta. Eu entendo muito que a necessidade do reino. O reino tinha uma necessidade. Usar Ezequiel como profeta. E aí ele fala assim, pode ser que te ouçam, pode ser que não. Cara, você que está me ouvindo, que você é aspirante a um pregador, está começando a pregar, quer fazer do jeito certo, essa é uma primeira mentalidade que você tem que ter. Pode ser que te ouçam, pode ser que não. Pode ser que você agrade, pode ser que não. Pode ser que seja... Só que saberão que há um profeta no meio deles. Então, talvez, você vai aprender com os erros. Você vai errar muito, você vai falar coisas que talvez não deveria, você vai se portar, às vezes, de uma forma que não deveria. Tem coisas que são necessárias serem cumpridas. Sim. Sabe? Tem protocolos que, hoje em dia, eu enxergo que tem muita gente que ele quer... porque naquela igreja só prega de barba, eu não vou tirar minha barba para pregar lá. Irmão, a igreja é centenária. Deus dá uma direção para o líder. Você tem que pensar que lá tem uma alma. Eu tive uma vez uma experiência engraçada na cidade de Bragança. Nós fomos pregar lá, e aí, quando eu cheguei com a minha esposa, uma obreira cochichou, né? Cochichou algo para ela, e ela veio falar para mim. Ela falou assim, a moça disse que aqui não prega de sapato. Eu disse, tá bom. Onde eu ponho meu sapato? Isso, coloca ali. Não sobe no púlpito de sapato. Esses dias eu fui pregar numa igreja aqui na Aricanduva, que assim, que você não pode subir no púlpito de sapato. Você sobe de meia. Eu tirei meu sapato. Sim. Dei graças a Deus que estava com a meia boa. Isso é importante.
E preguei o evangelho. Deus, por misericórdia, salvou 2 almas. Peguei minha família na volta, voltei, passei no Lago de Bragança, tirei foto, comi um dog e vim embora. Agora você acha que eu ia usar o tempo da mensagem para achar uma forma de criticar porque eu estava sem sapato? Não. É uma liturgia que Deus direcionou a liderança daquela igreja. Amém. Pastor, só pode tirar a barba? Eu tiro. Pastor, só pode vir de terno e gravata? Pode. Já cheguei em N lugares de, às vezes sai correndo, tá sem a gravata. Ô pastor, aqui só prega de gravata. Amém. É uma liturgia que Deus deu liderança. Sim. Eu coloco a minha gravata e eu prego o evangelho que vai alcançar alguém. Então, como Paulo diz, né? Pronto. Só fala tudo agora. É isso. É isso. Eu acho que a mensagem é mais importante do que como você vai estar vestido. Muito como mais. Você vai estar trajado, se você vai ter barba, se você vai ter bigode. Eu acho que a mensagem é muito mais Quanto importante. tempo você tem? Como o senhor se prepara para uma mensagem, pastor? O senhor vai pregar? O senhor tem alguma... não vou chamar de ritual, mas algum costume para preparar a mensagem? Eu aprendi uma coisa, que essa dependência do Espírito Santo, independente de onde seja, de como seja, você não pode perder nunca. Sim. Já cometi o erro, por exemplo, de taxar o local, por exemplo. Estou num congresso quinta, estou num congresso sexta, e sábado é um culto no lar. Então, já cometi esse erro. Me preparar muito para o congresso, sabe? Aí quando você chega no culto no lar, aí eu comecei a amadurecer e falar, não, peraí, tem que ser tudo igual. Esses dias atrás... Wesley falava isso. Né? Wesley falava, eu me coloco em chamas para pregar o evangelho. Independente se é 2, 3 ou 5 mil pessoas. Aí eu entendo que essa direção do Espírito Santo é primordial. Obviamente, quando tem um tema, eu gosto de respeitar sempre o tema. Né? O Espírito Santo deu uma direção à liderança, tem um tema ao congresso, e estudar aquele tema, me preparar. Quando não tem um tema, eu sempre gosto de ter aquela coisa, Espírito Santo, o que o senhor tem? O que o senhor quer falar? Porque, por exemplo, se eu me basear pelo local, pela quantidade de pessoas, ou pelo ambiente, tem muito jovem, vou pregar José. Tem muita irmã, vou pregar Sara. Não, eu preciso entender o que o Espírito Santo tem. Porque eu já vivi experiências, por exemplo, de... Aliás, não há muito tempo eu estive num lugar, uma igreja até conceituada, grande, muito grande. E cria-se uma expectativa normal, puxa vida. Mas eu fiz minha oração, o que o senhor tem, orando ali, me preparando e tudo mais. E Deus me deu uma palavra, que foi inclusive essa de Ezequiel, que me veio à mente agora falando. E eu ministrei essa palavra e quem prega sente. Eu falei, puxa, acho que não encaixou, talvez não teve tanta aceitação. A igreja não recebeu. Falei, né? E aí no final eu tô lá, eu tenho alguns livros da minha autoria, vou apresentar até uns 2 no final aqui. E eu tô lá na minha mesinha vendendo meus livros, um pouco frustrado, né? Falei, puxa, vim numa igreja tão grande, parece que não... E daqui a pouco tinha uma moça em pé, parada assim, ao meu lado, e um pessoal pede para eu assinar os livros às vezes, né? E um rapaz falou, pastor, o senhor assina para mim? Eu tô assinando o livro. Ela estava em pé e eu falei assim, você comprou um livro também? Ela falou, só queria falar com o senhor um minuto. Eu falei, não, tudo bem. Terminei de falar com o rapaz e fui falar com ela. Ela nem começou a falar, ela começou em lágrimas já. Tudo que o senhor falou, Deus falou comigo, eu estou num processo. E era uma coisa assim de transição também, de carreira. Ela estava estudando para ser delegada, era uma coisa, ela falou, essa palavra veio tão de encontro comigo, estou saindo daqui com uma direção e tudo mais. Aí Deus falou no meu coração, eu te trouxe na ADVEC para falar com ela. Eu falei, uau, senhor, o senhor é... Então... A minha preparação era muito simples. Espírito Santo, o que o senhor quer? Ser o mais próximo da verdade possível. Já aprendi que independente de onde seja, de como seja, mas assim, seja bíblico, seja... Eu fechei uma agenda ontem, o rapaz me chamou e numa indicação de um outro pastor, que é alguém que eu admiro muito, o pastor Leonardo Alves, vou até falar para o senhor trazer aqui uma bênção, alguém que tem uma caminhada... Ele é de Guarulhos? De Guarulhos. Qual a igreja? Ele é da Demoreira. A Demoreira. Tem uma caminhada linda. E é alguém que eu admiro pregar há muito tempo. E aí esse rapaz fechou comigo a agenda e tal. E eu falei assim, ô Varão, só que eu não prego igual o Léo não, viu? Brinquei com ele. Ele falou, pastor, o Leonardo falou 2 coisas do senhor. Que o senhor é bíblico e que o senhor é homem de família. Pra gente, basta. Eu falei, caramba. O testemunho, o currículo. É isso. Eu falei, caramba, que legal. Isso é muito forte. Então, minha preparação é saber o que o Espírito Santo quer. Lógico, ler a Bíblia, tentar ter um tempo... reservado, eu tenho me cobrado muito, porque às vezes você entra numa coisa de datas, de agenda, de viagens, e aí parece que você está entrando meio que no automático de estudar temas. Teve uma fase que eu estava com a agenda um pouco concorrida e eu senti, sabe quando você sente meio que falta de um devocional?
de ler. Eu estava lendo só para preparar a mensagem. Amanhã o tema é Novo Testamento. Amanhã o tema, eu preciso lembrar tal data. Eu gosto de tentar fazer com que a igreja entenda um pouquinho a época, a coisa. E eu sentia... Teve uma hora que eu parei e falei, peraí, sabe? Ativismo. Eu tô lendo só para pregar, eu tô lendo só para estudar tema. Eu preciso ter a minha leitura, ter o meu tempo. É o tempo com Deus. O tempo com Deus. O tempo com Deus, exatamente. Não podemos perder isso nunca. O nunca. ativismo religioso, às vezes, tira a pessoa do relacionamento com Deus, né, pastor? Poxa, bacana. E qual que é o personagem bíblico que mais inspira o senhor, pastor? Eu amo Paulo. Eu acho assim, Cristo, como diz aquele termo francês, é hors concours. Cristo não dá para você... Não tem como... Eu sempre digo para alguém, quando alguém perguntar que livro você mais gosta, você nunca coloca um evangelho. Moody, que eu falei agora há pouco, a história diz que Moody leu uma vez por semana os 4 evangelhos em toda a sua vida. Uma vez na semana, Moody lia os 4 evangelhos. Moody ganhou 500 mil almas na Inglaterra. Então tinha... né, eu falo, sempre que alguém perguntar de livro, não coloca o evangelho e nunca fala de Cristo. Não dá. Mas eu amo Paulo. A W. Tozer disse que Paulo é a figura mais emblemática depois de Cristo. E eu entendo que o que Paulo representa, o que ele fez, foi muito grandioso. A dedicação que o apóstolo Paulo teve, a mudança, o genuíno evangelho, que é do que estamos falando, realmente mudou Paulo. Eu gosto de pensar que não mudou quem Paulo era. Porque uma coisa, o evangelho genuíno, verdadeiro, ele não faz uma lavagem cerebral em nós. Sim. Paulo era um bom sanguíneo, sabe? Comunicativo, expansivo. Deus não muda o temperamento de Paulo. Ele pega quem o Saulo já era, porque a impetuosidade que Saulo tem para perseguir a igreja, Paulo tem para defender. É a mesma que ele usa para defender e para ser propagador. A coragem que o Saulo implantador de igreja. A coragem que o Saulo tem para querer perseguir alguém aonde fosse é a mesma que o Paulo. Então Deus, ele aperfeiçoa quem o Saulo já era, né? O seu temperamento, a sua personalidade, vai moldar o caráter dele para que ele seja agora um instrumento. Então essa mudança do Paulo de quem ele era, de quem ele representava. Saulo era a terceira pessoa na ordem do Sinédrio, sabe? Saulo era alguém que tinha Foi criado aos pés de Gamaliel. Aos pés de que Gamaliel. Era o maior filósofo e até hoje continua sendo um dos maiores filósofos. Então, assim, essa transformação que ele teve e a dedicação realmente foi uma mudança real, sabe? O que ele vivenciou, o que eu mais gosto em Paulo, é que ele não está contando uma história que ele ouviu. Não, ele vivenciou aquilo. Ele foi testemunha. Ele foi testemunha. Como eu disse lá nos Gálatas, ele diz assim, daqui em diante ninguém me inquiete. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu sei quem é Cristo. Eu conheço ele. Eu andei realmente... São 35 anos dedicado ao Evangelho. Sim. 7 ele passa em cadeias. O senhor falou uma coisa, desculpe, o senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção. O Evangelho, ele não gera uma lavagem cerebral. Não. E aí tem uma frase que Paulo fala em Romanos 12, verso 2, que diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Então, quer dizer, tudo que você teve de experiência até agora, você pode usar ela para quê? Para a pregação do Evangelho. Para a glória do Senhor, para aquilo que o Senhor te criou, te escolheu. Eu tenho meu trabalho no mundo corporativo e eu fiz alguns treinamentos, alguns cursos de gestão de pessoas. E um dia Deus falou assim para mim: você acha que você está fazendo todos esses cursos para você prosperar a empresa dos outros? Eu estou te ensinando, eu estou usando os recursos do mundo para que você prospere meu reino. Você vai cuidar das ovelhas. E aí ele continua dizendo assim: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pastor. Eu acho que não é uma lavagem cerebral. Eu acho que Jesus, ele dá sentido àquilo que muitas vezes nós não temos sentido. Ele dá propósito para aquilo que não tem propósito, né, pastor? Fato. O que me chama a atenção nessa trajetória do apóstolo Paulo em relação a isso é que ele nos faz entender que o evangelho genuíno não é um evangelho de ganho.
Sim. Não é o evangelho... Se formos parar para pensar, Paulo, na minha opinião, é o maior apóstolo que já existiu. Ele morreu preso, pobre, sozinho. E tinha um potencial gigantesco de... Então, ele nos faz entender que tudo foi para o reino. Quando ele está preso na primeira vez lá, que ele escreve a carta aos Efésios, ele diz assim, por esta causa me ponho de joelhos. Ele não pede nada para ele. Não pede nada em relação a eu quero um pouco mais de conforto, eu quero que me... Não, ele está dizendo assim, chega a informação, ele fala, ó, a causa dos gentios, a nossa causa, a causa de que o evangelho é para todos, ele diz, por essa causa eu me coloco de joelhos. Então ele passa uma série de experiências, tudo pelo reino e com o prazer de servir. O apóstolo Paulo, ele é abandonado em Tarso, perseguido em Damasco, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, chamado de tagarela em Corinto, de impostor em Atenas, enfrenta feras em Éfeso, 195 açoites dos judeus, 3 vezes fustigado com varas pelos romanos, 7 anos na prisão Marmetina, pior lugar de Roma. Paulo está preso, ele já sente o cheiro do martírio. Ele sabe que vão lhe arrancar a cabeça fora de Roma, na Vila Ápia. E ele escreve a carta para Timóteo dizendo, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. É nesse ponto que ele fala assim, eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele está preso, ele sabe que vai perder a cabeça, não tem ninguém com ele. E ele está falando assim, valeu a pena. O evangelho é isso, valeu a pena. Tudo que eu passei, valeu a pena. É não esperar também, né, pastor? O senhor trouxe uma coisa que me abriu um entendimento. Paulo pregou para multidões, Sim. Salvou multidões, implantou igrejas, e na hora que ele precisava de alguém, ele estava sozinho, com Deus. Com Deus. E muitas vezes a vida do pastor é isso. Ausência, né? E muitas vezes a vida do pastor é isso, né, pastor? Você ajudar, você apoiar, você guiar, você colocar a ovelha aqui, trazer ela de volta, e quando precisar, e quando precisa de um apoio, de uma palavra, nós temos que recorrer a Deus, né, pastor? Eu acho que o chamado pastoral é isso. Por exemplo, hoje, por uma vontade do céu, eu voltei à itinerância. E quando Deus começou a me comissionar, porque assim, a gente nunca para de pregar. Mas no tempo que eu estava dirigindo a igreja, não saía aos domingos, não pegava viagem, para focar legal na igreja. Mesmo sendo lá o vice-presidente, meu pastor me dava muita legalidade e eu estava muito envolvido. Aí Deus começou a falar assim, vou voltar a soprar o teu nome. Tem coisas para você ainda. E aí eu fui conversar com uma amiga e falei, rapaz, eu sinto, sabe, para mim meu tempo de itinerância, de viagem já tinha passado. E ele falou algo que eu não esqueci, ele falou assim, o reino tem uma necessidade. Precisa de pastores na itinerância. Porque hoje em dia a mensagem parece estar se perdendo, a pessoa está preocupada muito com essa questão do visual. Sim. E esse evangelho genuíno, simples, o pastoral tem se perdido. Sim. Então, essas experiências trazidas para o campo missionário, o campo da itinerância, faz toda a diferença. Ter um pastor que já passou por todo esse processo, pregando, sabe? Não que quem está só na itinerância, nunca dirige igreja, não tenha o seu valor. Tem. Mas essas experiências fazem muita diferença. Meu pastor presidente, ele fala assim, o pastor é o capacho da igreja. Agora a pessoa entra, limpa o pé. E é uma verdade. E o fato, eu vivi algo muito interessante. Eu estava na PM, e aí, de repente, meu horário mudou. Eu já era pastor, ainda estava naquela coisa, vou sair, Deus vai me tirar, mas meu horário mudou. Quando o horário mudou, ficou muito desconfortável para que eu continuasse pregando. E eu fui orar a Deus, eu falei, Senhor, alguma coisa o Senhor tem. O meu horário ter mudado assim, minha escala ter mudado. E aí eu fui pregar num culto no lar, e Deus veio uma missionária e falou assim, tem uma alma para você ganhar onde você trabalha. Aí me deu aquele estrago, eu falei, já entendi. No outro dia eu já fui trabalhar procurando os desviados aqui. Eu olhando aqui. E aí tinha um rapaz na época que tinha uma função que chamava temporário na PM na época. Era alguém que trabalhava por 2 anos e depois saía. E eu estava fazendo uma função administrativa até de manutenção do quartel, sabe? E tinha uns amigos revoltados. Pô, você é tatiqueiro, você é um cara que tem tanta ocorrência, pintando parede. Eu falei, não, me deixa aqui. É necessário que eu fique esse tempo aqui, lavando o banheiro, pintando parede. E esse rapaz começou a trabalhar comigo. Eu falei, é ele. E comecei a falar do evangelho para ele, comecei a falar do evangelho. E convidar, sabe, para a igreja comigo uma hora, tal. E nunca dava certo. E teve um dia que eu falei assim, cara, vamos hoje. Ele, eu não tô com roupa. Eu falei, eu te dou uma roupa. Eu falei, não, vou tomar café comigo lá em casa. Aí peguei ele, eu tinha um Siena verde, cor de sapo na época, 6 marchas, coloquei ele no Siena.
E aí eu falei, vamos embora. Aí eu morava até no bairro do Cocai, em Guarulhos. Ele foi pra igreja, foi pra minha casa, tomamos um café, levei pra igreja comigo. Preguei numa igreja no bairro Tranquilidade, em Guarulhos também. Quando eu terminei a mensagem que eu fiz o apelo, vieram 5 pessoas aceitar Jesus, ele junto. Falei, uau, que bênção. E aí fiquei mais um tempo nesse horário, mas não deu, acho que uns 20 plantões. Meu horário mudou. De novo, mudou meu horário, fui para um horário que era... Cumpriu a obra, cumpri cumpriu ali, o propósito. E eu falei, poxa, era realmente isso tudo. Saí da PM, tô dirigindo igreja. Aí um dia minha esposa ficou na igreja e eu tive que atender uma agenda fora. Quando eu fui buscar, ela falou assim, passou um amigo aqui seu, disse que te conhece, que trabalharam junto, chama Felipe. E eu falei assim, não lembrava, porque na PM era Menezes. Falei, não sei quem é. Aí teve um dia que eu estava na minha igreja, na porta, e ele veio, me deu um abraço, cara, e falou, rapaz, tudo bem, como é que você tá? Lembra de mim? Eu falei, pô, claro que eu lembro. Tô bem, tô feliz, me batizei, sabe, vou casar, tô no grupo de jovens da igreja e tal. Eu falei, puxa, que bênção, cara, que alegria, né? Eu falei, você congrega onde? Ele falou, aqui na rua. Aqui, a nossa igreja era na Jacob, e a Jacob é a Celso Garcia de Guarulhos. Que a Jacob, mas tem igreja. Tem muito. Tem umas 11 igrejas na Jacob. Ele falou, congrega aqui, na Jacob, 2 igrejas pra cá. Eu falei, que legal, tudo mais. Quando ele saiu, ao invés de me vir uma sensação, pô, ganhei o cara pra Jesus e o cara não congrega aqui comigo, me veio uma alegria de falar, que bênção. Tanto tempo atrás eu semeei algo na vida desse rapaz, e hoje ele tá bem, tá congregando tudo. Aí minha esposa falou assim, ele congrega onde? Tinha um amigo ouvindo, né? Ele congrega onde? Eu falei, congrega aqui, 2 igrejas pro lado. E aí eu contei parte da história, e esse amigo falou, ô pastorzão, vamos puxar ele pra cá. Eu disse, não precisa puxar ele pra cá. Ele deu certo. Ganhou pro reino, sabe? Ganhou pra então, placa. A mentalidade é essa. Me trouxe uma alegria de saber que ele estava bem, estava no caminho, que tinha conseguido fazer essa diferença na vida dele, e que ele estava congregando, que ele estava servindo. As ovelhas não são nossas. Não, né, são pastor? nossas. As ovelhas são do sumo pastor. Então, isso é maravilhoso. Amadurecer nesse ponto de entender, falar, entendi, sabe, o propósito. Não tem a ver conosco, é sobre ele, é para ele, o reino é um só. Tudo é dele. Então isso foi incrível. Legal, pastor. Pastor, a gente está encerrando, estamos caminhando para encerrar. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente e falasse para a gente o que o senhor diria para alguém que sente o chamado de pregar, mas acha que ainda não está pronto. Na verdade, assim, eu acho que isso só não pode nos atrapalhar, porque prontos nós nunca vamos estar. Então, é lógico, com o tempo você vai sentir um pouco mais de segurança, com o tempo você vai se sentir um pouco mais preparado, né? Meu conselho, se eu puder dar para essas pessoas, é o mesmo que me deram. Leia a Bíblia, leia bons livros, seja humilde e nunca desobedeça o Espírito Santo, sabe? Nunca adultere o conteúdo, nunca negocie valores, sabe? Infelizmente, hoje, eu já vivi isso. Uma vez foi engraçado, eu achei admirável a sinceridade do rapaz. Eu tinha agendado ele uma quinta-feira na minha igreja, e ele me ligou um dia antes e falou, pastor, não, tem como a gente ver outra quinta? Eu falei, não, tudo bem, até tem. Eu falei, mas tá tudo certo, tá tudo bem, precisa de alguma coisa? Ele falou, não, é que me chamaram de uma igreja lá na Zona Leste, lá que, ele usou esse termo, lá os caras me abençoam forte. E aí eu falei, entendi. Eu falei, não, eu fui muito franco, eu falei assim, cara, eu agradeço muito a sua sinceridade, mas eu não posso te trazer mais aqui, não vou manter essa aliança com você, porque a sua visão... Não, pastorzão. Eu falei, não, fique em paz, sua visão é sua visão. Então, assim, não negocie valores. O dinheiro fala mais do que o compromisso, né? Sabe? Eu acho que pronto, talvez, se ficar esperando, você se sentir pronto, não. Confia naquilo que Deus te deu, confia nele e vai, sabe? Seja humilde, nunca desobedeça. Se o Espírito Santo fala assim, é até aqui, é até aqui. Eu vivi uma experiência muito, muito legal. E uma vez eu fui pregar na cidade de Biúna. Alguém achou meu contato e tudo mais. Eu fui pregar numa sexta-feira, numa quinta-feira, término de campanha. E aí, Deus abriu o céu de uma forma. No final, uma graça, um povo chorando. Deus me usou para falar com uma irmã que ela não abaixava na coluna. E a irmã falou, pastor, eu tô abaixando, e que não sei o quê. E Deus salvou 4 almas. E foi uma bênção, assim, uma glória visual no culto. E aí, quando eu estava voltando para casa, na Castelo Branco, muito feliz, dirigindo e tudo mais, passou um mês e pouco, o
pastor lá me chamou para voltar para pregar no aniversário da igreja. E era mais um tempo para frente. E a minha mentalidade foi, se no culto da campanha foi aquilo, no aniversário da igreja, Deus vai ter que fazer. E a glória vai descer. E a gente indo para esse aniversário da igreja, com a minha esposa, minha filha. E aí, beijo para elas, inclusive, que vão estar assistindo com certeza. E eu indo e pensando, vai ser, se na campanha foi aquilo. E aí eu tô pregando 10 minutos e nada, 20 minutos e nada, 30 minutos e nada, 40 minutos e nada. E pregando. Eu não sou um cara muito explosivo, eu tô esperando que aconteça como aconteceu. Quando eu tô terminando de ministrar, a minha mente, eu falei, agora eu vou falar pro povo ficar em pé, vou chamar a galera aqui pra frente, vou tentar fazer alguma coisa, porque... Aí o Espírito Santo falou, isso faz 3, 4 anos, eu já tinha uma experiência. O Espírito Santo falou no meu coração, passa o microfone. E eu falei assim, não. Mas... E ele falou, passa o microfone. Eu aprendi a ser obediente. Disse, gente, muito obrigado, Deus abençoe. Ore por nós, volto para agora ainda hoje. Passei o microfone. Né? E aí, pensa num cara frustrado voltando. Eu dirigindo 2 horas e dizendo, minha esposa... O que aconteceu? Minha esposa falou, o que você tem? Eu falei, não aconteceu nada. Eu falei, mas como que... E fiquei frustrado um tempo. Fiquei assim, poxa, um pregadorzinho mequetrefe sou eu, que num aniversário da igreja, passaram-se uns 7, 8 dias, um pouco mais de uma semana, a pastora me mandou um áudio da igreja e falou assim, me mandou alguns áudios, 3, 4 áudios, e mandou um áudio depois dela. Você percebe, né, quando é áudio que reenviou. Encaminhado. Quando eu li aquilo, eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Nos áudios, as pessoas falando assim, pastora fulana, por que você contou nossa vida para aquele pregador? Parece que ele estava na reunião de obreiro. Nossa, a maneira como Deus usou ele para falar conosco era o que a gente precisava ouvir. E aí ela falou assim, pastor, não sei porque eu te mandei esse áudio. Depois eu falei, Deus sabe. Ela falou assim, Deus te usou de uma forma que nós precisávamos. Parece que o senhor estava na nossa reunião de obreiro. Tudo que o senhor falou foi tão assertivo, trouxe algo tão consciente para a igreja, nos amadureceu de uma forma. Foi uma bênção. As pessoas até hoje, faz uma semana já do congresso e até hoje estão comentando. Quando eu parei de ouvir o áudio, Deus falou no meu coração assim, eu faço. Só me obedece, só me serve, só abre a boca. Só não perde esse foco. Então você que tem o desejo de pregar, você que tem uma caminhada, ou você que já está pregando, sabe? É simples. O evangelho é simples. Cumpra sempre ele, apresente sempre Cristo, sabe? E o resto é com ele. Muito bom. Muito bom, pastor. Pastor, eu sei que o senhor é escritor também, o senhor trouxe um material aqui. Mostra pra gente qual que é o material, pastor. Na verdade, eu tô com 9 temas, com 8 temas, e começou de uma maneira um pouco despretensiosa. Um amigo, pastor, por que o senhor não escreve alguma coisa? O senhor fala bem, por que o senhor não acha? Aí eu não me sentia preparado, depois eu comecei a escrever. Deus começou a criar situações para que eu tivesse um maquinário. Hoje eu tenho em casa uma mini gráfica, tenho algumas impressoras, cortadoras, seladoras, Deus foi me dando coisas. É engraçado que eu tinha uma cortadora que era desse tamanho, eu me matava as madrugadas cortando o livro um por um. E recentemente, faz até um mês, um irmão falou, pastor, eu preciso te dar algo que Deus mandou. Eu falei, amém. Quando me trouxe uma cortadora do tamanho dessa mesa, corta 400 páginas por descida do facão. Então, ganhei uma impressora multifuncional, ela imprime 60 páginas por minuto. Então, assim, Deus ele vai cuidando, ele tem cuidado de nós. E hoje eu produzo meu material, quero no futuro tornar isso de maneira mais séria, pode ser que Deus prepare... Um amigo disse algo interessante esses dias, ele falou assim, pode ser que Deus prepare uma gráfica, uma editora, e pode ser que Deus melhore cada vez mais o seu material. Porque eu produzo em casa meus livros, sim. Então, estou aqui com alguns livros. Esse é para solteiro, é um livro que eu falo para solteiro, esse é um livro que eu falo para casais, né? E esse aqui é um que eu falo só para homens. Eu tenho esse tema nesses livros, eu sei o que eu estou fazendo. E é justamente para não se mostrar que a gente não sabe o que está fazendo se não for por Cristo. Então, o primeiro desse eu sei o que eu estou fazendo foi esse, do homem. Legal. Que eu ministrei uma palestra para homens, falo sobre conduta, posicionamento, a postura do homem cristão. E aí alguém me convidou, pastor, você dá palestra para solteiro? Eu falei, eu posso montar uma. Já fui solteiro. Já fui solteiro. E aí direcionado pelo Espírito. Eu montei o eu sei o que eu estou fazendo para solteiro. Eu falei, o solteiro também precisa saber o que está fazendo. Sim. E aí um dia, pastor, o senhor fala para casais? Eu falei, vou montar o eu sei o que eu estou fazendo para casais. Que nesse aqui é o principal desafio de todo casal. Eu falo sobre o desafio do casal, ainda dou 15 ferramentas práticas para o casal. Então, e eu tenho mais alguns. Tenho um sobre adoração, eu tenho um para obreiro, tenho sobre batalha espiritual.
Por enquanto eu estou nos fininhos, são 40 páginas, livro que você pega, você lê assim. É gostoso de É ler gostoso. também um livro. O Augusto Cury menor. fala assim, as pessoas precisam gostar de te ler. Sim. Então eu tenho tido um feedback muito legal. Quem comprou um, comprou dois, Não é quando me vê cansativo. depois, fala, pastor, tem mais um. Eu tenho alguns projetos na minha mente, que estão lá na gaveta, que eu sei que vão ficar maiores, mas Deus tem me direcionado a esses fininhos. Comigo, ainda comigo, onde eu vou pregar eu levo. Quando você que está vendo aí, depois vai ter meu Instagram, você me chama no direct, pastor. Quer passar seu Instagram? Era isso que eu ia É perguntar. o- Se eu quiser adquirir, quem quiser adquirir, pastor, como que faz? Arroba PR Alan Mendes. PR Alan Alan Mendes. Mendes. Tem É. dois L's. Dois L's. Alan com dois L's Mendes. Arroba PR Alan Mendes. Aí tem o WhatsApp do senhor. Tem meu WhatsApp lá, tem um direct. Me chama no direct. Pastor, eu queria os livros. Essa semana, uma irmã que eu preguei na igreja dela, adquiriu um, gostou muito, até me marcou no Instagram. E depois ela chamou e falou, pastor, eu queria mais. Como é que eu Que faço? bênção. Aí eu falei, ó, ainda não tem essa questão de entrega, ainda. Mas eu falei, hoje, em Guarulhos ou São Paulo, Sim. o Ubermoto leva. Eu falei, Sim, então sim. você escolhe qual você quer, eu embalo bonitinho. Tenho feito isso também. E aí ela até ficou de escolher, ela falou, vou ver qual que eu quero, tudo mandei para ela. Então, e nas igrejas que eu estou pregando, eu sempre levo comigo, né, os exemplares e tudo mais. Creio que no futuro, Deus pode preparar para que eu entenda como enviar para o Brasil, essas coisas e tal. Vai. Aconteceu algo muito legal esses dias comigo, que um pastor me chamou e falou, pastor, eu tenho uma viagem para o Mato Grosso. Uhum. Eu soube que o pessoal lá gosta de ler, mas eu não tenho material meu. Ele falou, Vou para levar eu ir na Conde Sazeda comprar de pregador que eu nem conheço, quero levar o seu. Eu falei, rapaz, que legal. Ele falou, vamos. Fiz um preço para ele, né, para ele levar uma quantidade grande. Pô, ele levou acho que 60 livros meus, vendeu tudo no fim de semana Que lá. bênção, pastor. Então não cheguei no Mato Grosso ainda, mas tem gente que já me leu lá. Deus já apresentou Deus o senhor já lá. apresentou lá. Que bênção. Então é muito legal. E aí eu tô nessa empreitada. Tenho tido, hoje, faço até questão de registrar isso, porque é uma crescente que está tendo dessas inversões. Eu nunca estipulei nada para pregar o evangelho. Sim. E é bíblico que não se estipule. Uma coisa é você ser ofertado. Uma coisa é alguém semear no seu ministério. A gente vive da promessa de Deus. Nunca estipulei R$1, seja onde for. Então, e hoje, os livros são uma ferramenta boa para mim. Isso já tem sido um retorno. Hoje eu já pago minhas contas, crio meus 2 filhos através dos livros, do retorno que eles me dão, né? E daquilo que Deus tem proporcionado por nós. Sabe? Eu parei um carro aqui embaixo que Deus me deu, sem R$1 no bolso. Tinha uma promessa de um carro. Eu tinha um Santana, Deus mandou eu dar o Santana, eu dei o Santana, fiquei um tempo sem carro, e aí eu recentemente parei um carro, que é uma benção, um carro bom, que eu já fiz 4 viagens com ele, um carro que não me dá dor de cabeça. A pessoa comprou o carro, paga o seguro e disse, o senhor vai usar o tempo que o senhor precisar. Então, Deus assim, não desampara. Deus não desampara. Tive recentemente no Rio de Janeiro e o rapaz comprou um livro, ele comprou um livro, e quando chegou o Pix, era um Pix de R$500. E eu tinha uma conta para pagar de 400 e pouco. Então, assim, se eu for contar só os testemunhos de provisão Só de os Deus, milagres fica de aqui Deus. mais um tempão. Tá certo. Mas hoje, para você que amanhã depois, Deus me direcionou, junto com a minha caminhada, sei lá, vender trufa, escrever, costurar, Deus vai prover. Sabe? Fique na dependência Fique de na Deus. dependência de Deus. Não coloque preço naquilo que não tem preço. A primeira pessoa que cobrou para apresentar Jesus para alguém foi Judas, e não deu muito certo. Não deu muito bom para ele. Então, né? assim, fica na dependência do céu. Eu sou a prova viva que Deus cuida. Fazem 15 anos que eu estou na caminhada, desde que eu saí da PM, só para Deus, desde 2018, há 6 anos que eu estou só entregue para Ele. Não, E Deus cuida todos os dias. Nunca precisei pedir nada, R$1. Mas é que é longe, vê se me dá. Não. Deus cuida. Amém. Fato. E Amém. o evangelho genuíno, sabe, enquanto ele for pregado, não for adulterado esse conteúdo, o céu vai estar a seu favor sempre. Um prazer receber o pastor Alan. É uma felicidade, pastor, conhecer mais um homem de Deus que vai morar com a gente no céu, Glória. né, pastor? Nós estamos encerrando aqui o nosso 3º episódio com o príncipe do Senhor, pastor Alan Mendes, vice-presidente da igreja, pastor Comunidade Cristã, Ministério Cristo Reina. Cristo Reina, Avenida fica Emílio ali na Ribas. Emílio Ribas. É. O número a gente vai colocar aí embaixo. 23 alguma coisa, porque não faz muito tempo que estamos lá. Era na Jacob Camargo do lado e está na Emílio Ribas. Mas assim, passou o Itaú, você vai ver a placa, uma placa grande já, tem uma placa preta com dourado, Comunidade Cristã, Ministério Cristo Reina, do lado da padaria, em cima do restaurante. Tá, terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo tem domingo, culto. tem Lá. culto lá. Tem culto. Você não vai me ver muito lá por conta dessa caminhada. itinerância. Que nem amanhã Santa Ceia eu tô lá. Amanhã, 18 horas, eu tô lá pregando na ceia. Então, mas que nem semana que vem, não tô falando de, eu tenho agenda, mas eu já prego de quinta a segunda todo dia. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda.
fora, então não vou estar lá na igreja. Mas o pastor Roberto Papa está lá, os irmãos estão lá, né? O projeto está lá, tá bem legal. Durante, até para quem, senhor, fazendo um adendo para você que tem um chamado, é escola, tem hora que você tem que ficar sentado. Sim. Hoje eu tenho essa caminhada, essa itinerância, mas eu fiquei muito tempo sentado, aprendendo, escola dominical, culto de ensinamento, culto de doutrina, quanta Santa Ceia eu servi no lar, quanto culto no lar eu já preguei. Só tem autoridade para falar, para levantar e falar quem sentou e aprendeu. Ainda prego em culto no lar, ainda Sim. prego, mas eu digo assim, tenha paciência de entender que tudo tem seu tempo. Eu me lembro que só para encerrar esse pensamento, que quando Deus começou a falar comigo, tipo 2008, 2009, vou te usar, vou soprar o seu nome, você vai ser pregador. E quando eu comecei a pregar ali, 2013, 2012, 2013, esses dias eu achei a minha agenda, eu sempre gostei de anotar muitas coisas, eu achei a minha agenda de 2012. Aí tinha uma agenda em janeiro, uma em abril, 2 em outubro. E eu me lembro que na época eu falava assim, como Deus vai me soprar se eu não prego, gente? Que agenda é essa que Deus vai fazer se fica tanto tempo sem ninguém me chamar para nada? E eu aprendi a ter a paciência de entender que tudo é um tempo. É o tempo dele, né? E hoje, às vezes, eu falo assim, ô senhor, dá uma folguinha para mim. Deixa eu ficar um dia aqui. Daí Deus fala, não, tá só começando. Tá só e eu começando. sinto que apesar desses 15 anos de já ser pastor, de estar com os livros, eu sinto que eu tô só começando. Tá engatinhando. Tô engatinhando. Para honra e glória do Senhor. Pessoal, estamos encerrando por aqui. Foi um prazer receber o pastor Alan Mendes. Até a próxima. Curtam Guarulhos Gospel e pastor Alan Mendes. Amém. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Boa. Deu o quê? 1 hora aí? 1h30. 1 hora e não, que isso? Não. Começou 2 horas. Rapaz, nós salame. É isso, pastor. Cara, Deus abençoe. Eu errei.